Perfeito, então. Bom, então agora sim, boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo, seja aqui na plataforma Teams ou também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Emerson, do Departamento de Física aqui da Universidade Federal do Paraná, e estamos aqui para prestigiar mais um seminário, então, do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPR. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cristina Sprott Costa. Ela é pós-doutoranda aqui do Departamento de Física da UFPR. A doutora Ana hoje ela vai falar de um dos trabalhos dela, um seminário intitulado Abordagem para uma Teoria de Recursos Unificada, baseada em informação. Mas antes de passar a palavra para a Ana, eu gostaria de agradecê-la pela disponibilidade e aceite em dar um seminário aqui no nosso programa. E também, para os que estão assistindo e que talvez ainda não conheçam a trajetória acadêmica dela, vou fazer uma breve descrição de sua formação, tá bom? Então, a Ana, ela possui graduação, mestrado e doutorado em física. A área de pesquisa dela é em informação quântica e termodinâmica quântica. Ela fez um pós-doutorado no grupo de ótica quântica teórica na Universidade de Siegen, na Alemanha, e atualmente ela é pós-doutoranda, então, aqui do nosso programa de pós-graduação do Departamento de Física da UFPR. Ana, eu passo a palavra para você. Muito obrigado e boa palestra. Beleza, muito obrigada pela introdução. Boa tarde a todos e a todas. E antes de começar, eu gostaria de agradecer, então, o professor Tiago e o professor Emerson pelo convite. É um prazer para mim estar aqui apresentando um dos meus trabalhos para vocês, né? E espero que eu consiga transmitir uma mensagem legal e que vocês consigam aprender alguma coisa sobre esse trabalho. Então, o que eu vou apresentar hoje é esse trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Renato Ângelo, né? Então, a gente trabalha aqui no grupo do Departamento de Pós-Graduação em Física, no grupo de Fundamentos de Mecânica Quântica. E eu vou falar, então, sobre uma abordagem para uma teoria de recursos unificada, baseada em informação. E esse trabalho, né, que eu vou apresentar hoje para vocês, a gente publicou, então, no ano passado, na Quantum Information Processing. E para quem tiver interesse, né, em saber mais e ver mais detalhes sobre esse trabalho, então, pode consultar a revista ou até pode consultar o archive, está lá o nosso trabalho. Então, beleza. Então, eu dividi a minha apresentação dessa forma. Então, eu vou começar falando de teoria de recursos, que provavelmente é um assunto que acho que muitos de vocês não conhecem, né? Então, é uma área que emergiu na teoria de informação quântica recentemente e vem sendo bastante trabalhada e aplicada para diferentes recursos, né? Então, eu quero gastar um tempo considerável tentando explicar para vocês o que é teoria de recursos, né? Então, se tem alguma mensagem para casa que vocês que eu gostaria que vocês levassem, então é que vocês entendessem então um pouquinho o que eu quero dizer, né, com teoria de recursos. Aí no segmento do seminário eu vou falar sobre o que é a nossa proposta, né, esse trabalho que nós fizemos, em que a gente propõe então uma teoria unificada, e para fazer essa teoria unificada, então a gente define, né, usa esses dois ingredientes, de forma que a gente considera então a informação como um recurso, então isso vai ficar mais claro durante a apresentação, e define também um mapa de monitoramento de destruição de recursos. Aí, depois dessa apresentação, né, de como a gente quer construir essa teoria, eu mostro para vocês que existe uma conservação de recurso nesse nosso panorama unificado. E, por último, então, eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo englobar diferentes recursos quânticos, né, bem conhecidos dentro da nossa teoria unificada. E, né, para encerrar, então, o seminário, algumas conclusões que nós tiramos desse trabalho. Então tá, então vamos começar com teoria de recursos, né? Então, princípios econômicos básicos, eles ditam que os objetos, eles adquirem valor quando não podem ser facilmente obtidos, certo? Então, nessa perspectiva, valor é uma propriedade que surge em relação às capacidades físicas, certo? Então, um dos papéis de uma teoria de recursos é categorizar, então, ações entre as livres, né, as permitidas e proibidas, certo? E depois que você, né, faz essa categorização, então você pode se perguntar, né, o que pode ser realizado usando operações permitidas?
E objetos, então, que não podem ser gerados dessa forma, né, a partir dessas operações, é denominado, então, um recurso, certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui bem basiquinho para vocês, em que você tem um campista, né, e esse campista, ele é forçado a considerar quais tipos de alimentos podem ser preparados usando um fogão de acampamento e ingredientes não perecíveis, certo? E a capacidade de refrigerar, ela é proibida. Então, ela é uma operação proibida nesse nosso, né, exemplinho aqui. E qualquer ingrediente que vai precisar de uma geladeira, né, de refrigeração, ele é um recurso, certo? Ele não é facilmente obtido, e ele não é obtido, então, a partir dessas minhas operações permitidas. Certo? Então, esse é um exemplo bem basiquinho, né, que a gente gosta, às vezes, de apresentar. Então, falando, então, sobre o que é um recurso, né? E o objetivo da teoria de recursos, então, é determinar o que é possível fazer, dadas as restrições nos recursos disponíveis. Então, por exemplo, no laboratório, os experimentalistas, né, eles têm acesso limitado aos sistemas físicos, certo? Então, eles só podem fazer certas operações no laboratório, né, não todas que é possível, então, eles têm esse acesso limitado, né, as operações deles são limitadas, são fisicamente limitadas, certo? Aí, vem certas questões, né, com essas limitações, então, eles se perguntam, né, de que maneira que se pode influenciar o sistema, quais conversões de estado são possíveis, e de que maneira se pode tirar vantagem do sistema, né? Então, porque se você tem um recurso, né, a ideia é você utilizar esse recurso, né, em alguma aplicação, para alguma tarefa, certo? Então, você precisa aprender como é que você tira vantagem, né, como é que você utiliza esse recurso. Então, eu vou falar, então, né, mais especificamente, né, então, em teoria de recursos quânticos, e isso se deve porque existem algumas características distintas da mecânica quântica, então, entre elas está o emaranhamento e a coerência quântica, que eu vou dar mais detalhes, então, né, mais para frente, mas que essas características, né, elas não são somente traços qualitativos de sistemas quânticos, mas elas são recursos tangíveis que podem ser extraídos, transformados, transferidos de um sistema a outro. Então, por exemplo, eu falei, né, de emaranhamento e coerência quântica, e a gente sabe que, por exemplo, esses dois recursos quânticos, eles são fundamentais para que a gente tenha um computador quântico, certo? Então, recentemente existe essa corrida, né, pelo desenvolvimento de computadores quânticos, né, e existem vários estudos mostrando que a computação quântica, de fato, ela é mais rápida, né, e mais eficiente do que a computação que é feita usando computadores clássicos. Então, é importante que a gente entenda um pouco melhor, e a teoria de recursos está aí para isso, né, ela quer dar um panorama geral né, desse recurso, para que você aprenda como manipular, né, como extrair, transformar e transferir, então, esses recursos dos nossos sistemas quânticos. Então, é natural aplicar essa perspectiva de teoria de recursos ao estudo de sistemas quânticos, uma vez que processos como descoerência, que a descoerência nada mais é do que os efeitos do ambiente, né, nesses sistemas, e esses efeitos, né, o ambiente, ele vai eliminar rapidamente a maior parte do comportamento quântico de um sistema. Então, é preciso você entender exatamente, né, o que está acontecendo, o que pode ser feito, então, para você explorar mais e melhor, né, esses recursos. E aqui eu trouxe, né, só para ilustrar, né, um desenho, então, como um escavador de petróleo, deve-se exercer um esforço experimental considerável para testemunhar e controlar os efeitos sutis da mecânica quântica, certo? Beleza, então, a teoria de recursos, né, ela requer, para que seja construída, alguns ingredientes, né, básicos, e esses ingredientes são esses daqui, esses são os principais. Então, você precisa, dentro do teu espaço de estados, né, de sistemas quânticos, né, você precisa determinar, então, quais são os estados que são livres e quais são os estados recursos, certo? E também quais são as operações permitidas, quais são as operações livres, certo? E essas operações, como eu falei anteriormente, elas são decorrentes de restrições naturais nos sistemas físicos. Então, isso é o que se pode fazer, certo? E, a partir dessas operações livres, você consegue obter somente estados livres,
E se teu estado não é livre, então ele é um estado recurso, certo? Então, para explicar um pouquinho melhor, né, o que eu acabei de falar, eu trouxe esse diagrama aqui, né, esse esqueminha aqui, bem basiquinho, porque olha só a ideia. Então, digamos que você tem um estado recurso, né, ele é bastante recursivo, você vai operar nele uma operação permitida, e ao fazer isso, o que pode acontecer? Você pode manter a quantidade de recurso nesse teu sistema, ou esse recurso pode diminuir, certo? Nunca aumentar. Operações permitidas, né, operações livres, elas nunca geram recurso. Por isso que a gente chama recurso, né, porque é alguma coisa de valor que é difícil de ser obtida. E, por exemplo, se você tem um estado livre, né, um estado que não possui recurso, e você atuar nele operações permitidas, não é possível que a partir de um estado livre você chegue num estado recurso. Então, essa operação não vale. Mas ir de um estado recurso para um estado livre é possível, certo? Você pode perder todo o recurso que você tem disponível no teu sistema. Então, esse é um panorama bem geral, então, de teoria de recursos, né? Então, se você parar para pensar, né, ele é bastante simples, então a ideia é você determinar quem são os estados livres, quem são os estados recursos e quem são as operações livres, certo? Então, para entender um pouco melhor, é bom sempre, né, exemplificar, e o que eu trouxe para vocês, como exemplo, é o caso do emaranhamento, certo? Então, o emaranhamento, para quem não sabe, né, para quem não conhece, ele é um tipo de correlação não local, né, um tipo de correlação que é não clássico, ele só acontece com sistemas quânticos, entre dois ou mais sistemas, certo? Então, mesmo separados a grandes distâncias, quando você tem, né, emaranhamento, você não consegue descrever totalmente um sistema sem considerar o outro sistema, que pode estar, né, então, a essa distância grande, certo? Então, o emaranhamento, aqui eu vou falar só o emaranhamento, né, bipartido, significa que eu estou falando somente de duas partes, né, dois sistemas interagindo, e estados puros, certo? Então, para esse caso, né, estado puro é quando o teu estado é totalmente determinado, então, por um vetor de estado, né, por um ket, tá bom? Então, o estado misto, que é o, né, então, o estado misto, né, que é o que não é o estado puro, então ele vai ser uma soma, né, de estados puros, tá bom? Mas estado puro é isso aqui, ele é totalmente determinado, então, por um vetor de estado, né, por esse ket psi aqui, por exemplo, tá bom? Para a teoria de emaranhamento, então, você tem os estados livres, eles vão ser estados ditos separáveis, ou seja, estados em que os estados dos subsistemas, eles podem ser escritos dessa forma fatorada, certo? Onde você tem um produto tensorial, né, entre os vetores de estado de cada subsistema, certo? Então, isso aqui é o que a gente fala de estado separável. Então, em termos de emaranhamento, né, significa que ações num desses sistemas não influenciam. Então, aqui o estado é separável, não influenciaria o outro sistema. Então, estados livres são estados separáveis, então tudo que não é estado livre é estado recurso. Então, tudo que não é separável é estado emaranhado. Então, estados emaranhados é essa negação. É todo estado que não puder ser escrito dessa forma fatorável, certo? Não pode ser escrito dessa forma separável. Então, aí a gente fala que existe emaranhamento nesse sistema, e esse emaranhamento que é aquele recurso que eu comentei com vocês, que é usado em diversas aplicações, né? Como computação quântica, para criptografia, teleporte, existem várias aplicações já, né, que as pessoas estão utilizando estados emaranhados. Beleza, então determinei para você quais são os estados livres, quais são os estados recurso, né, na teoria de emaranhamento, e por fim, então, quais seriam, então, as operações livres. As operações livres, elas são conhecidas, né, como operações locais e comunicação clássica. Tá? Então, para emaranhamento, o que importa, aliás, o que se pode fazer, né, dentro dessa teoria de recursos, né, as operações permitidas, são as operações locais e comunicação clássica. Eu coloquei entre parênteses aqui LOCC, né, que é do termo em inglês, que é Local Operations and Classical Communication, tá? Então, o LOCC, né, que a gente costuma falar, ele pode ser explicado dessa forma bem simples aqui, né, digamos que você tem dois laboratórios que estão, né, uma parte do globo e a outra no outro, estão bastante separados, né, espacialmente, certo? E o que pode ser feito? A única ações que esses laboratórios, né, esses experimentalistas podem fazer é, por exemplo, operações locais, certo? Ou medições, né, nesses sistemas, e
Eles podem se comunicar, mas a comunicação pode ser clássica, só pode ser clássica. Então, eles só podem falar por telefone um com o outro, certo? Então, esse aqui que são as operações permitidas, ou operações livres, certo? Então, para a teoria de emaranhamento, então, são esses os elementos básicos, né, e principais para você construir essa teoria de recursos. Ana, certo? posso fazer uma pergunta, Ana? Pode, ficar à vontade. Você falou no slide passado que, em princípio, uma operação livre não pode gerar um estado de recurso, né? Isso, exatamente. Então, naquele exemplo no slide agora que você está mostrando, se eu fizer uma operação que eu levo os estados separáveis a um emaranhamento, isso eu poderia fazer. Mas então isso não é uma operação livre, só isso, é isso? Isso, exatamente. Não é uma operação livre. Eu até poderia fazer, mas não é uma operação livre, só isso. Isso. Legal. Existem operações que são, né, emaranhantes, digamos assim, mas ela não é uma operação livre. Tá legal, tá. Obrigado. Então, e olha só, né, indo na direção dessa pergunta, né, do professor Marcos, então, digamos, no laboratório, né, aqui nesse panorama, então, podemos fazer somente LOCC, somente operações locais e comunicação clássica. Estados separáveis, eles podem ser obtidos a partir dessas operações. Então, existem protocolos em que somente com esse tipo de operação, né, laboratórios separados, né, você consegue gerar esses estados separáveis. Estados emaranhados não podem ser obtidos, então, com essas operações. E assim, a gente fala, então, que o emaranhamento, ele vai se tornar um recurso, certo? Então, por isso que ele é um recurso, ele não é facilmente obtido. E, né, só para complementar, então, é sempre importante, né, que a gente consiga quantificar, dado um estado quântico, quantificar o emaranhamento que existe dentro dele, né, que está codificado nesse sistema, certo? Então, para isso, a gente usa, então, monótonas, né? Então, um monótono de emaranhamento, por exemplo, ele é a entropia de von Neumann do estado reduzido, certo? Então, para estados puros, então, existe, então, esse quantificador. Para estados mistos existem outros, né? Esse aqui não vale para estados mistos, mas para estado puro, ele é simples assim. Então, você pega teu estado global, né? Teu psi aqui, ket psi, bra psi, você traça fora um dos subsistemas e calcula a entropia de von Neumann desse teu subsistema, certo? E isso vai te dar qual que é o emaranhamento que existe, então, no teu sistema quântico, tá? Então, essa é uma forma, então, de quantificar emaranhamento, nesse caso aqui, para estados do tipo puro. Mas o porquê que é importante você quantificar, né? Então, né, dentro desse princípio, né, desse panorama de recursos, então é legal você poder também comparar quantidades de recursos, né, pode ser que tenha um sistema que é mais recursivo do que outro, então provavelmente você gostaria de utilizar esse mais recursivo, né, pelo fato de ter mais recurso, pode ser que ele demore mais a sofrer as influências do ambiente, ou melhor, ele demore mais a perder esse recurso devido às influências do ambiente. E a outra coisa, né, em termos operacionais, então, se você tem um estado que ele vai possuir tanto recurso quanto o outro, se é possível transformar o primeiro no último usando operações livres. Como eu falei para vocês, né, eu posso levar um estado recurso ρ, por exemplo, para um outro estado do tipo recurso sigma, só operando LOCC, de forma que você mantenha o emaranhamento nesses dois sistemas. Então, qualquer tarefa que pode ser realizada pelo primeiro, né, ele também é realizado por esse transformado. Certo? Então, daí que vem essa ideia, né, de ser interessante você quantificar, né, o quanto de recurso existe, né, tá codificado, então, nesse teu sistema. Então, voltando para aquele meu diagrama, né, que eu mostrei para vocês, né, para esse caso do emaranhamento, então, olha só, eu tenho aqui um estado que ele tá mais emaranhado, né, vou aplicar LOCC nele, né, essas operações locais e comunicação clássica, e posso chegar a um estado que tem a mesma quantidade ou menos emaranhamento. Então, nunca mais, porque você nunca gera emaranhamento a partir de LOCC, certo? E estado separável, né, se você aplica LOCC, você nunca vai chegar num estado emaranhado, certo? E, beleza, então aqui eu encerro, então, esse meu exemplinho, né, para falar de emaranhamento. Eu acho que ele é um exemplo bem legal e ele é mais simples de você visualizar, né? O que seria, então, esse recurso e o que seria uma teoria de recurso. Mas existem, então, na literatura, diversas teorias de recurso. Então, nos últimos anos,
várias pessoas têm proposto, né, diferentes teorias para diferentes tipos de recursos. Aqui eu elenquei alguns para vocês. Então, por exemplo, existe uma teoria de recursos para simetria e referenciais quânticos, para termodinâmica quântica, para medições quânticas, coerência, superposição, não gaussianidade, não marcovianidade, canais quânticos, correlações quânticas, etc. Então, existem mais, né, do que esses que eu elenquei. E para quem tem interesse, né, em aprender mais e saber mais sobre o que é a teoria de recursos e quais são os outros tipos, né, as outras teorias que foram propostas, eu sugiro para vocês, então, esse review, né, esse artigo de revisão. Então, ele foi publicado na Review of Modern Physics no ano passado, né, aliás, em 2019. E ele é um artigo bem legal, né, ele traz, né, bastante referências. Então, eu sugiro, né, para quem tem interesse, então, consultar esse artigo aqui. Ele é um artigo legal de se ver, certo? E, né, dentro desse panorama, né, de diversas teorias, aí tem uma questão em aberto, né, e existem alguns trabalhos nessa direção, que pergunta, então, se é possível, então, unificar todas essas teorias em uma única, né? Então, dados diferentes recursos, é possível, então, uma única teoria bem fechadinha e que possa, então, englobar todos eles, né, ou parte deles. E aí que vem esse nosso trabalho. Então, aqui eu encerro, né, essa introdução à teoria de recursos. Espero que, né, eu tenha conseguido explicar de uma forma, né, que vocês tenham entendido, né, e aprendido um pouco, né, sobre o que é, né, esse elemento de teoria de informação quântica, e vou passar agora, então, a minha apresentação para a nossa proposta. Então, o que a gente quer, né, o que eu vou mostrar para vocês hoje? O nosso objetivo, então, é construir uma teoria de recursos unificada, que possa ser aplicada, então, para diferentes recursos bem estabelecidos. Então, esses diferentes recursos são os recursos que estão dentro desse panorama de correlações quânticas, né? Então, a gente quer propor uma nova maneira, né, um novo jeito de unificar elas. Então, né, como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar desses dois passos aqui. Então, primeiro, nós introduzimos, então, mapas de monitoramento de destruição de recurso, certo? E por segundo, então, a gente vai revisar os aspectos formais da teoria de recursos de informação. Então, basicamente, a gente quer mostrar que informação é um recurso e, a partir de informação, você consegue obter outros recursos bem conhecidos, tá bom? Então, essa é a nossa proposta, é isso que eu vou apresentar para vocês, então, no restante do meu seminário. Então, para isso, o que a gente precisa? Primeiro, eu vou falar, então, né, a gente precisa de um quantificador do recurso codificado em Rho, né, eu vou denominar ele por essa letra R aqui, então R de Rho, é um quantificador. Como primariamente lá eu tinha a entropia de von Neumann do estado reduzido, né? Aqui a gente tem então um quantificador genérico, tá? Não tô especificando o que ele é, ele só é um quantificador. E o conjunto de estados livres, então, vai ser dado por essa letra F. Então, o conjunto vai ser dado, então, por todos os estados livres, que eu vou denominar, então, né? Vou usar a notação de rotil, certo? Então, sempre que vocês olharem e verem, tem um rotil, então é um estado livre. É um estado que não possui recurso, certo? E se eu quantificar o recurso codificado em um estado livre, isso vai ter que dar zero, certo? Porque um estado livre não possui recurso. Assim, então, a gente pode dizer que um Rho é um estado recurso se esse quantificador for maior do que zero ou menor e igual que uma quantidade máxima, certo? E essa quantidade máxima é dada, então, por um estado de máximo recurso, certo? Esse Rho máximo aqui. Beleza, então, dentro da nossa teoria unificada, a gente está, né, falando genericamente de um quantificador, a gente fala que os estados livres vão ser esses rotil, né? E estado recurso é todo aquele que não é estado livre, certo? E, né, teoria de recursos precisa de estados livres, estados recurso e operações livres. Para isso, então, vamos supor, então, que a gente tem duas operações quânticas. A primeira dela é esse θ aqui, certo? Ela, então, é o tipo de operação que vai suprimir nenhum recurso R disponível em Rho. O que significa? Se eu aplico θ, né, em um estado Rho, então, essa quantidade de recurso vai ser exatamente igual ao recurso original, certo? Então, eu não vou suprimir nenhum recurso. A quantidade de recurso vai continuar a mesma. Eu posso transformar o estado, mas a quantidade de recurso é a mesma, certo?
E também essa outra operação aqui, φ, certo? φ maiúsculo, que ela vai suprimir todo o recurso. Então, se eu aplicar essa operação num estado Rho, então todo o meu recurso vai desaparecer, certo? Então, vai ser zero. Então, assim, a gente chama, então, essas operações, né? Primeiro, a θ de uma operação não geradora de recurso, certo? Aqui a gente poderia, então, utilizar vários, aliás, especificar para cada recurso, né, um tipo de operação diferente, né? Quando eu falar, né, dos outros, especificar, né, cada recurso que eu estou considerando na minha unificação, mas por generalidade a gente vai usar aqui o operador identidade, certo? Por quê? Porque quando eu aplicar identidade, né, num estado Rho, alguma coisa, às vezes a identidade vai continuar sendo essa alguma coisa, né? Então, por generalidade, a gente vai considerar esse caso aqui. E o φ vai ser, então, uma operação, a gente vai chamar, né, de uma operação maximamente destruidora de recurso, certo? E a partir dessas duas operações, a gente constrói, então, o que a gente vai chamar de mapa de monitoramento de destruição de recurso, certo? Então, esse mapa é construído dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho um mapa, né, aplicado a um estado Rho, certo? Ele vai ser, então, 1 menos epsilon Rho mais epsilon φ de Rho. O que eu quero dizer com isso? O epsilon, ele vai interpolar, né, ele pode assumir valores entre 0 e 1. Porque nos casos extremos, né, quando o epsilon é 0, eu vou ter, então, aquela operação não geradora de recurso, né, que seria, por generalidade, a gente está utilizando a identidade, então, a quantidade de recurso vai se manter a mesma. E se eu pego o epsilon igual a 1, então eu destruo todo o recurso, certo? Então, esse mapa nada mais é do que essa interpolação suave entre os regimes extremos de nenhuma destruição, né, que é esse caso aqui, e destruição total, que é esse aqui. Beleza? Então tá. Então a primeira coisa que eu queria fazer com você, né, mostrar para vocês, era definir então esses mapas de monitoramento de destruição de recurso. O próximo passo é mostrar que a informação é um recurso, e ela vai ser o meu recurso base, né, para toda a minha teoria unificada. Informação, né, o que eu quero dizer, né, com informação? Então, em teoria de informação quântica, usualmente nós utilizamos, então, a entropia de von Neumann, né, a entropia, que vai quantificar a ignorância que eu tenho, né, sobre um dado sistema. Então, se eu calculo a entropia de von Neumann, né, tem esse mesmo aspecto de entropia que a gente vê em termodinâmica, né, mas em teoria de informação, ela vai, então, quantificar a ignorância que eu tenho, então, sobre esse meu sistema, né? Então, quanto maior for a entropia de von Neumann, mais difícil é para eu especificar qual é o meu sistema, tá? E a informação, se a entropia de von Neumann quantifica a ignorância, então, por que não, né, utilizar o dual da ignorância como uma medida de informação, certo? Então, o dual é exatamente esse. É você pegar o máximo valor que a entropia de von Neumann pode atingir para um determinado Rho, menos a própria quantidade, né, da ignorância, menos a entropia de von Neumann de Rho. E aqui D, então, vai ser a dimensão do espaço de Hilbert desse meu estado aqui que eu estou considerando, certo? Então, essa é uma forma de você quantificar a informação, certo? Aí, para a teoria de recursos, eu quero mostrar que a informação é um recurso, da maneira como eu estou dando aqui para vocês, eu preciso falar, então, qual que são os estados livres, os estados recurso e as operações livres, tá bom? Primeiro, então, estados livres vão ser estados que vão ser escritos dessa forma aqui. Então, o que eu quero dizer, então, com essa forma? Quando eu tenho a identidade divididos pela dimensão, isso significa que o meu estado livre, meu estado Rho, ele é um estado de máxima mistura, certo? Você não consegue identificar, então, em qual estado em qual estado o teu sistema está, certo? Então, ele vai ser uma mistura de todos os estados possíveis. Então, é claro que se você tem essa mistura, essa máxima mistura, a informação que você tem sobre o teu estado é nula, certo? E aqui, né, se você codificar, né, então a entropia de von Neumann de um cara que é maximamente misturado, né, ela vai ser máxima, certo? Então, vai ser o próprio LN de D e a informação vai ser zero. Então, identifiquei quais são os estados livres. Estados recursos são todos os outros que não podem ser escritos dessa forma. Mas é legal também ver qual que é o estado de máximo recurso, né? Então, o estado de máximo recurso para a informação é um cara assim, é um estado puro, certo? Por que ele é um estado de máximo recurso? Porque nesse caso, você tem certeza
né, em qual estado o teu sistema está. Existe somente uma única possibilidade. Aqui existem muitas, né, e todas elas têm a mesma probabilidade de ocorrer. Aqui você tem uma única. Quando você tem uma única realização para o teu estado, a tua informação é máxima, certo? A tua ignorância é zero, né? Então a informação é máxima. Então esse aqui é o estado de máximo recurso. Beleza, então agora vocês já sabem que a informação é um recurso, né? Eu já falei para vocês quais são os estados livres e qual é o estado de máximo recurso. Então falta determinar as operações livres. E as operações livres, então, eu vou usar, né? Eu vou construir elas a partir desse operador de máxima destruição de recurso. Então, para isso, vamos considerar primeiro um observável A, né, ele pode ser decomposto dessa forma, em termos desses projetores aqui, certo? E, dado, então, esse observável, eu vou definir, então, aqui, uma mapa de medições não reveladas. Então, o que esse mapa está querendo te dizer? Não sei se vocês lembram, então, lá no curso de mecânica quântica, né? Então, você faz uma medição no teu estado, né? Então, para cada medição, você pode obter um possível resultado, certo? Né? Que no resultado aqui é dado por essa letrinha A aqui. Só que aqui eu não vou revelar qual é o resultado da minha medição. Então, eu estou medindo em um dos subsistemas, mas como eu não sei qual é o resultado, ou ela não é revelada, eu vou fazer uma soma sobre todos os resultados possíveis, certo? Então, esse mapa quer dizer. Então, nada mais é do que um mapa de medições não reveladas. Fiz a medição, não revelei o resultado, então fiz uma média, então, né, somei sobre todos os resultados possíveis, certo? Então, a partir desse mapa, né, se eu aplico esse mapa, então, no meu estado Rho, a aplicação desse mapa vai diminuir a informação que eu tenho sobre Rho, certo? Então, isso aqui já te dá uma característica de informação livre. Lembra que, de operação livre. Operação livre pode diminuir o recurso do sistema e nunca aumentar, tá? Mas ainda não é o que eu quero. Eu quero um operador de máxima destruição, certo? Então, para isso, eu vou usar, então, dois observáveis, A e a linha. Esses observáveis, eles são maximamente incompatíveis. Significa que se eu obtenho informação sobre um deles, eu destruo toda a informação que eu poderia obter sobre o outro, certo? E quando eu faço isso, né, quando eu aplico, então, um mapa de medição não revelada desses dois observáveis maximamente incompatíveis, eu vou obter isso aqui, para todo o estado quântico, certo? Então, você vai ter um estado de máxima mistura em um dos subsistemas, né, naquele que está sendo medido, e o traço, né, do subsistema A do meu estado Rho. Então, o que sobra para o Rho B, tá bom? Não é uma operação maximamente destruidora, porque ainda sobra informação. Quando eu calculo a informação desse cara aqui, né, ainda vai sobrar a informação que eu tenho sobre Rho B. E eu quero que essa informação seja zero. Então, para isso, eu preciso também aplicar o mapa de medições não reveladas no subsistema B. Então, quando eu aplico nos dois subsistemas esse mapa de medições não reveladas dessas observáveis maximamente incompatíveis, aí sim, eu encontro aquele estado de máxima mistura, que são os caras que vai me dar, então, a informação zero, tá bom? Então, aliás, e a partir, né, desse mapa de medições não reveladas, descrito dessa forma, eu vou construir o meu mapa de monitoramento de destruição de recursos, certo? Então, se epsilon é 1, então, o recurso se mantém igual. Se o epsilon é 0, se o epsilon é 0, o recurso se mantém o mesmo. Se o epsilon é 1, eu destruo todo o recurso, certo? E por que eu estou, né, usando o mapa aqui, né, e esses mapas de destruição aqui? Porque eu vou chamar isso aqui de operações livres. Então, dentro da nossa teoria unificada, né, as informações, aliás, as operações livres, elas vão ter essa cara bem geral aqui, certo? Em que, para cada recurso que eu for analisar, né, futuramente, eu preciso descobrir qual é a operação que vai destruir todo o recurso todo esse recurso específico no meu sistema, certo? Para construir a operação livre, tá bom? Então, uma forma bem geral de construir operações livres, tá? Beleza, então, para informação, tá tudo ok, né? Eu determinei quais são os estados livres, quais são os estados recurso e quais são as operações livres que a gente está considerando. Aí, fica a pergunta, né? Eu tô falando, destruir recurso, máxima destruidora.
né? O que está acontecendo com esse recurso, né? Tipo, para onde que ele vai? Aliás, ele é destruído, ele desaparece, é banido do universo? A resposta é não, certo? A gente mostra, então, que esse recurso informacional suprimido, devido à ação do monitoramento, ele não é banido, ele vai ser codificado em outro setor do espaço de Hilbert. E para explicar isso, a gente usa, então, um teorema bem conhecido na teoria de informação quântica, que é o teorema de Stein-Spring, certo? Nesse teorema, o que a gente faz, né? São 3 passos, certo? Então, para explicar qualquer tipo de mapa desse tipo aqui, a gente pega, então, o meu subsistema Rho, né? Que é o meu sistema de interesse, aquele que eu estou analisando. Eu vou acoplar ele com um sistema externo, né? Que é usualmente conhecido como ancila. Então, acoplando o meu sistema de interesse com uma ancila, depois eu vou fazer com que esse sistema global, né, de sistema de interesse mais ancila, passe por uma transformação unitária, certo? Que normalmente é uma transformação emaranhante. Então, vai emaranhar esses 2 sistemas aqui, certo? Então, depois dessa transformação, e depois desse passo, o que eu faço? Eu jogo fora tudo que é referente ao sistema externo, né, eu faço um traço parcial, né, da ancila, e aí eu consigo, então, obter esse meu mapa. No meu caso específico, o mapa de destruição de recurso, mas essa mesmo, né, formalismo, essa mesma ideia também é usada para outros mapas, né, para outros mapas em teoria de informação, né, em canais quânticos, tá? Então, a ideia é bem simples. Então, não é banido porque alguma coisa está vazando para esse espaço de Hilbert, onde está morando esse sistema auxiliar, tá? Então, para isso, eu trouxe esse diagrama aqui, ó. Então, a informação inicial, né, depois que passa, então, por uma operação como essa, né, então, passa por todo esse esquema aqui, então, parte da informação, né, vai virar essa informação pós, né, mapa, certo? Mas como essa informação diminui, né, ou pode diminuir com, né, por causa dessa operação, então significa que parte dessa informação está vazando, né, ela está fluindo para outro espaço de Hilbert, que é o espaço de Hilbert da ancila, certo? Então, essa variação de informação que o sistema auxiliar, ele descobre do sistema de interesse, né, o sistema S, então ele vai ser essa variação de informação aqui, certo? Que é o que a gente tem, né? Diminui a informação porque parte da informação vaza para cá, tá? Então, isso significa que está aumentando o armazenamento de informação sobre S nesse sistema auxiliar aqui, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala em destruição de informação, não significa que a informação está sendo realmente destruída. Ela só está indo para fora desse meu sistema de interesse, né? Ela está vazando, então, para esse outro espaço de Hilbert, tá? E aí, olha que legal, né? Então, esse aqui é o meu mapa, né? Aliás, eu aplico, né, esse formalismo para o meu mapa de medições não reveladas, né? Para o meu mapa de destruição de recurso. E dependendo para qual mapa, né, eu especificar esse mapa de destruição de recurso, eu consigo emergir diferentes recursos quânticos conhecidos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, que recursos quânticos, eles podem ser interpretados como a quantidade de informação que flui devido ao monitoramento conduzido por um agente externo. E, a partir disso, eu consigo mostrar para vocês que eu consigo, né, unificar, né, eu consigo, dentro desse panorama, incluir, então, a coerência quântica, o emaranhamento, discórdia quântica e realidade quântica, e não localidade baseada em realismo, tá? Então, eu vou falar, então, com mais detalhes sobre cada uma delas. Então, tá, primeiro, coerência quântica. Né, a coerência quântica, ou a superposição coerente de estados, né, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né, com certeza nos cursos de mecânica quântica, né, é essa superposição coerente de estados, né, essa coerência, que está por trás do fenômeno de interferência, por exemplo, no experimento de dupla fenda, certo? Então, é esse elemento não clássico, né, que é puramente quântico, que vai dar origem, né, então, é aquelas coisas estranhas de mecânica quântica, tá? E a coerência, então, da maneira como a gente vê aqui, né, ela é dependente de base, então, para o meu sistema quântico eu preciso fixar uma base e analisar a coerência naquela base específica, certo?
Então, dada essa base, né, que eu vou fixar, né, essa base específica, eu vou associar, então, um observável A, que também é escrito nessa base, certo? Então, para ver, então, né, para ver como é que eu encaixo ela dentro dessa minha teoria unificadora. Primeira coisa, a gente precisa determinar quais são os estados livres, certo? Estados livres, no caso de coerência quântica, são todos os estados que não têm elementos fora da diagonal, certo? Então, se não tem elementos fora da diagonal, então é um estado livre. Estados recurso são todos os outros, certo? E o estado de máximo recurso, ele pode ser escrito dessa forma aqui, mas nada mais é do que um estado, né, com um estado puro, né, nessa base que eu fixei. Então, todo o estado que for um estado puro nessa base, então é um estado de máximo recurso, tá? Sobre raiz de D, né, por causa da normalização. Beleza. Então, tá, estados livres, estados recurso, e estados de máximo recurso, né? Agora eu preciso, então, mostrar, então, como é que eu falei para vocês que a informação que flui para fora, né, que flui para esse outro espaço de Hilbert, é o que vai dar origem, então, para esses outros tipos de recursos. E olha só, eu consigo escrever a quantificação de coerência, certo, né, como uma diferença de informação, certo? Onde eu aplico aquele mapa de medição não revelada para esse observável A no meu estado Rho. Então, essa diferença de informação, né, é que vai me dar, que vai dar origem à coerência, tá? Então, aqui eu já mostro que a nossa perspectiva, né, unificadora, ela engloba a coerência, né, e engloba de uma maneira bonita, né? Então, é só essa, nada mais é do que variação de informação, certo? Dado que você fez uma medição não revelada, então, no teu estado. E eu preciso também das operações livres, e as operações livres são os meus mapas de monitoramento de destruição. Então, nesse caso, o mapa vai ser construído dessa forma aqui, né? Então, o mapa, como eu já mostrei para vocês antes, em que a máxima destruição vai ser dada, então, por um mapa de medição não revelado no mesmo observável. Então, se eu aplico esse mapa 2 vezes, eu destruo todo o recurso, certo? Então, aqui, eu mostro para vocês que coerência encaixa no nosso formalismo, né? Eu consigo escrever coerência, quantificação de coerência como uma variação de informação, certo? E consigo, então, determinar qual que seria a minha operação livre no caso de coerência. O próximo passo, então, é emaranhamento, que eu já expliquei para vocês, né? No começo da apresentação, né? Então, ele é um tipo de correlação, né? Que é não local, certo? E no caso de estados puros, né, então, primeiro eu vou falar desse caso, se eu consigo escrever todo o estado puro, certo? Dessa forma aqui. Então, eu consigo fazer uma decomposição, né, nem sempre ele vai estar escrito assim, mas eu sempre consigo chegar nessa forma. Essa aqui é conhecida como a decomposição de Schmidt, certo? E dado que eu consigo fazer essa decomposição, né, a partir dessa base, onde eu reescrevo o meu estado, eu consigo, eu uso essa base, né, para construir os que eu vou chamar de operadores de Schmidt. Então, eles vão ter essa cara aqui, tá? Então, a partir desses operadores de Schmidt, eu consigo mostrar, né, aplicar, então, um mapa de medição não revelada para esses operadores, certo, né, para esse observável, e emaranhamento pode ser reescrito, né, ou pode ser quantificado como uma variação de informação nesse caso, certo? De novo, variação de informação, né, tá dentro da nossa perspectiva, né, unificadora, e lembra que emaranhamento também pode, aliás, ele normalmente é calculado, né, como a entropia de von Neumann daquele estado reduzido, mas ele também pode ser calculado dessa forma, né, então como uma variação de informação. E para o mapa de monitoramento de destruição de emaranhamento, ou melhor, o monitoramento de destruição de emaranhamento, né, eu consigo escrever ele dessa forma aqui, certo? Para estados puros, em que a máxima destruição vai acontecer quando o epsilon é igual a 1, certo? Então, destrói todo o recurso. Quando eu reaplico, então, esse mapa de medição não revelada, né, definido em termos dessas operadores de Schmidt. E para estados mistos, né, lembro que eu comentei brevemente, mas estados mistos, eles têm essa cara aqui, né? Eles não são estados puros, eles são uma mistura estatística de estados puros, certo? E para fazer isso, né, aliás, para estados mistos, eu também consigo colocar eles dentro da minha teoria, né, uma variação de informação, só que para isso, então, a gente faz essa minimização aqui, então, sobre todos
sobre essas probabilidades PI, né, e esses CATs CI, tá? Então, essa aqui seria uma extensão para o caso misto, que é um caso um pouco mais complicado. Então, esse aqui é mais complicado também de calcular, né, porque para cada, então, estado puro, né, dentro desse estado misto aqui, eu teria que determinar qual que seria esse operador de Schmidt individual. Beleza, então, emaranhamento, ok. Cabe aqui, né? Então, eu consigo mostrar que, na verdade, o emaranhamento também pode ser quantificado como essa variação de informação. A gente também aplica para discórdia, então eu não vou ter tempo, né, de explicar para vocês exatamente, com cuidado, né, com detalhes, o que é discórdia, mas a discórdia, ela é uma medida de correlação não local e ela vai além do emaranhamento. O que significa? Significa que a discórdia, ela é diferente de zero, né? Ela está presente em sistemas quânticos, mesmo quando o emaranhamento é nulo, certo? E também foi mostrado que a discórdia, ela é útil para alguns protocolos, né? Algumas tarefas de computação quântica. Então, porque emaranhamento no laboratório, né? Ou em sistemas é uma coisa bastante difícil de você manter, né? E de você utilizar. Mas para alguns protocolos específicos, então, não precisa ter emaranhamento, mas desde que você tenha esse outro tipo de correlação não local, tá? Que é a discórdia. E ela é construída, né, a discórdia, né, na sua origem, de uma maneira que você... Por que a gente fala, né, que ela é não local e ela é não clássica, né? Que você constrói ela de uma maneira a subtrair correlações clássicas, restando correlações puramente quânticas, tá? Aí eu não trouxe como ela foi definida originalmente, né, vai depender de informação mútua e outros elementos, mas dentro da nossa teoria, né, unificadora, ela é escrita dessa forma. De novo, eu tenho variação de informação no sistema, dado que, né, eu estou fazendo essas medições não reveladas para um dado observável, e aqui a discórdia, ela vai depender de dois protocolos. Um protocolo que vai envolver o sistema global, Rho, certo? O meu sistema de estado bipartido, e um protocolo envolvendo, então, o meu sistema reduzido, certo? ROA, então, que é só o referente à partícula A, tá bom? Mas também escrito em termos de uma diferença de informação. E aí você faz uma minimização sobre todos os possíveis observáveis, né? Todas as medições que você vai fazer nesse teu sistema. Beleza, também está englobada dentro, né, da nossa perspectiva unificadora, né, em termos de... É escrita, né, a quantificação de discórdia em termos de informação. Estados livres são estados em que, se eu fizer essa medição não revelada, né, eles não são alterados, né, pela medição, certo? Então, eles vão se manter constante. E aqui, nesse caso, eu preciso já fazer, né, uma medição não revelada daqueles observáveis mutuamente incompatíveis, tá? Então, isso aqui seria como a gente escreveria os estados livres para discórdia dentro desse nosso formalismo. E o mapa de destruição de recurso, né, de monitoramento de destruição de recurso vai ser dado dessa forma aqui, em que a máxima destruição vai acontecer quando eu aplicar esse mapa de medição não revelada para um observável A barra, né? E esse A barra significa que eu estou pegando o observável que minimiza essa quantidade aqui, tá? Aí essa aqui, ela é unidirecional, porque aqui eu estou fazendo medição só num dos subsistemas, mas se eu escolho, né, se eu quiser falar também da discórdia assimétrica, então, em que a medição é feita nos dois subsistemas, também está enquadrada na nossa definição, certo? Então, você vê, também pode ser escrita entre variação de informação, certo? E agora tem 3 protocolos, né? O protocolo global e os protocolos dos subsistemas, aqui para a partícula A e aqui para a partícula B, certo? E o mapa de monitoramento, né, e aqui escrito em termos dessa máxima, dos mapas de máxima destruição, né, vai ser quando eu aplico novamente esses mapas de medições não reveladas para A barra e B barra, né, sendo os observáveis que minimizam essa quantidade aqui, beleza? Então, esse é o caso da discórdia, ok, discórdia entra no nosso panorama, né, aí agora eu vou falar, então, de dois novos, né, dois novos elementos de informação quântica, né, que revelam essas algumas características não clássicas, né, de mecânica quântica, então, daí realidade e a não localidade baseada em realismo. Então, eu não vou dar muitos detalhes, né, mas eu vou fazer uma propaganda, então, o professor Renato vai dar um workshop aliás, vai dar uma palestra no workshop do programa, né, que vai acontecer agora em setembro, e lá ele vai dar mais detalhes e vai mostrar mais trabalhos em que eles usam, então,
essa irrealidade quântica. Mas, em poucas palavras, o que a gente fala, né, chama de irrealidade, é que, considerando, então, que um critério de realidade para um certo observável A, ele é escrito dessa forma aqui, ó. Lembra que esse φ de A é aquele meu mapa de medições não reveladas, certo? Então, se eu aplicar um mapa de medições não reveladas no meu estado ρ, e esse estado não for alterado, significa que eu tenho um elemento de realidade para A, tá? Então, eu posso usar esse critério, né? Então, como esse estado não é alterado pela medição, certo? Né? Ele é um critério de realidade, eu posso usar essa condição para construir, então, né, uma quantificação da irrealidade, que é o caso quando esses caras não são iguais. Então, foi isso que o André Bilobran e o professor Renato fizeram lá em 2015, né? Eles propuseram, então, o grau de irrealidade desse observável A para uma dada preparação arbitrária ρ, né? Para um dado sistema quântico. E isso é dado, então, por esse cara, por essa quantidade aqui, né, que é conhecida como uma entropia relativa entre ρ e φA de ρ, né, depois que eu aplico esse mapa de medições não reveladas. E essa entropia relativa, o que ela fala para nós? Ela só diz que o quão diferente ρ é de φA de ρ, certo? Se ρ é igual a esse cara, essa quantidade vai ser zero, a minha realidade é nula, certo? Se for diferente de zero, significa que eu tenho irrealidade no meu sistema, né, para esse observável A, né? E a gente é possível mostrar que eu posso escrever, né, essa irrealidade em termos dessa diferença de entropias de von Neumann. Beleza, quero colocar dentro do meu panorama, né? Então, eu quero reescrever essa quantidade, né? Esse quantificador de realidade em termos de informação. E a gente consegue, né? Isso aqui é facilmente, a gente consegue provar facilmente que eu consigo reescrever. E, de novo, né? Variação de informação. Então, em que você tem aqui a informação do teu estado, né? Antes do protocolo, né? Menos a informação depois que ele passa por esse mapa aqui de medições não reveladas, né? Então, é a quantidade de informação que flui para aquele teu sistema externo, né? Então, aqui é especificado para esse observável A, certo? Os estados livres, então, são estados dessa forma aqui, certo? São estados que a gente fala que existem elementos de realidade, então, para A, né? Então, né, se eu aplicar, então, esse meu mapa de medições não reveladas nesse estado, então, ρ vai ser igual a esse estado, tá bom? Então, esses são os estados livres nesse caso. E os estados, né, recursos são todos os outros que não são escritos dessa forma, e é possível também identificar os estados de máximo recurso. Então, são estados conhecidos como maximamente emaranhados, certo? Para todo observável A. Então, qualquer observável que eu escolher aqui, mas se minha preparação, né, for estados maximamente emaranhados, então vai ter irrealidade máxima. E também todos os estados puros, sempre que a base de A, ela é maximamente incompatível com a base de Schmidt. A base de Schmidt é aquela base que eu mostrei para vocês, que eu consigo fazer aquela decomposição de estados puros naquela base, né? Então, conhecendo quem é essa base, né, então eu consigo te falar, ou melhor, eu consigo descobrir quem que é, então, o estado de máximo recurso, né, todo que é estado puro. E o mapa de monitoramento, né, de destruição de recurso, é simplesmente escrito dessa forma aqui, né, a máxima destruição vai acontecer quando o epsilon é 1, né, e eu aplico esse mapa de medições não reveladas, né, desse observável A em ρ, tá bom? Beleza, mais uma quantidade, né, mais um recurso, né, que entra dentro desse nosso panorama. E por último, então, né, uma outra quantidade, né, característica não clássica, né, que o professor Renato e o Bilobran, eles propuseram em 2015, né, e depois também foi estudado, né, pelo Valber Gomes e pelo professor Renato em 2018, né, em que eles propuseram, né, primeiro de uma forma e depois foi melhorada essa proposta, então, da não localidade baseada em realismo. Essa não localidade significa, então, que qualquer alteração na realidade de A, através de perturbação física, ocorrendo num local distante, certo? Então, você vai ter não localidade baseada em realismo. Então, você está alterando a realidade, né? E eu posso fazer isso, né, quantificar isso, quando eu calculo a irrealidade, certo, né, desse meu sistema, quando eu faço, então, perturbo uma parte dele, né, quando eu faço medição não revelada no outro subsistema, certo? Então, quando eu faço isso, essa diferença, né,
de irrealidades vai me dar origem a essa não localidade baseada em realismo, certo? E no fim, então, eu faço uma maximização sobre esses observáveis. Aí, também consigo colocar, né, dentro do nosso panorama, vai ser variação de informação, certo? Então, de novo, né, assim como a discórdia vai ter esses dois protocolos, né? Então, primeiro, um protocolo local aqui, em que a medição é feita só num dos subsistemas, a barra, né, é observável que vai maximizar essa quantidade, e o outro protocolo, então, é quando eu também faço, né, uma medição no outro subsistema, no subsistema B, certo? Dessa medição não revelada, B barra, tá? Que é a máxima observável que você encontra, né, quando você maximiza essa quantidade. E aqui, só para complementar, né, é possível mostrar que essa medida de não localidade baseada em realismo, ela pode ser escrita como uma diferença de discórdias. Então, ela também é relacionada com outro recurso. Então, se é uma diferença de recurso, ela também é um recurso. Então, que era o outro objetivo desse trabalho, é mostrar que irrealidade e não localidade baseada em realismo também são recursos quânticos, certo? Estados livres, então, são escritos dessa forma. Então, são estados, quando eles são escritos assim, eles são conhecidos como estados do tipo produto, certo? Ou quando eles têm realidade definida para aquele observável, certo? Então, quando não tem alteração, né, quando você aplica, então, esse mapa de medição não revelada para esse observável A barra ou o B barra, tá? E os estados de máximo recurso são os maximamente emaranhados, mas quando os observáveis, né, os observáveis que eu estou analisando são os operadores de Schmidt, que vão ser aqueles que vão maximizar essa quantidade aqui. E o mapa de monitoramento, então, da mesma forma como os outros, né, então vai ser dada por essa forma aqui, certo? Aquela minha operação livre, tá bom? E então, com isso, eu quero, né, vou chegando no final da minha apresentação, mas o que eu mostrei para vocês, né? Primeiro eu dei essa introdução de teoria de recursos, que eu espero que, né, tenha ficado didático, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o que é. Aí mostrei para vocês, né, o nosso trabalho, né, que vai na direção de tentar encontrar uma maneira de unificar diferentes teorias de recurso, né, diferentes recursos numa única teoria, e a gente consegue isso de uma forma bastante interessante, né, porque a gente mostra, então, que qualquer aspecto não clássico que vai admitir esse mapa, né, de medição não revelada, como mapa de destruição, vai ser um recurso, certo? Então, a gente mostra também que mapas de monitoramento de destruição de recursos é uma formulação genérica de operações livres, e também esse quadro unificado que acomoda diversos recursos quânticos, né, como esses que eu acabei de mostrar, então, emaranhamento, coerência, discórdia, irrealidade e não localidade baseada em realismo, e a gente conecta eles diretamente com informação. Então, todos eles podem ser escritos, então, como esse fluxo de informação que, né, que vai para um sistema externo, né, a quantidade de informação que um sistema auxiliar, ele começa a aprender sobre o teu sistema a partir de medições feitas nele. Então, ele vai emergir, né, então essa é a nossa ideia principal, como um recurso quântico mais fundamental, certo? E como perspectiva futura, então, seria interessante, então, aplicar, né, tentar entender, ou melhor, estudar, né, se não localidade de Bell, que é uma outra característica não local, né, da mecânica quântica, e direcionamento quântico, também podem ser acomodados nesse formalismo, certo? Então, beleza. Antes de concluir, então, só uma breve apresentação, né, esse aqui é o nosso grupo de fundamentos de mecânica quântica, né, aqui no departamento, então, né, com a presença aqui dos professores Alexandre e professor Renato, né, e aqui nossos alunos de mestrado e doutorado. Beleza, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, e muito obrigada pela atenção de vocês. Ana, a gente que agradece. Excelente apresentação, muito bacana a apresentação, o trabalho. É muito legal a gente ver como vocês conseguiram abranger vários, né, aspectos não clássicos, vamos dizer assim, com a abordagem de vocês. Bom, mas enfim, eu vou abrir agora espaço para pergunta da audiência, né? E a gente vai conversando. Pessoal, então fiquem à vontade para ligar o microfone ou mandar perguntas pelo chat para as perguntas para a Ana. Eu posso fazer uma pergunta, tem que sair correndo.
Ah, beleza, vai lá. Claro. Não, é mais uma curiosidade. É muito legal, Ana, vocês conseguirem unificar isso assim, né? Você lá num slide mostrou um negócio que tem essa aplicação de recursos em sistemas com não markovianidade. Isso. Por que não dá para sistemas markovianos? Ou tem... por que tem que ser não markoviano, você sabe me dizer? Só uma curiosidade. Então, eu não sei, não sei exatamente como responder você, mas eu sei que a não markovianidade, por causa desses efeitos de memória, né, que você pode ter do ambiente, eu acho que isso pode ser usado como um recurso para computação quântica, por exemplo, e para correção de erros em computação quântica. Então, por isso que trata a não markovianidade como um recurso, porque como ela guarda informação, né, tem essa memória do sistema, né, então você tem aquelas recorrências, e isso pode ser usado como recurso. Então, por isso que, suponho eu, que por isso que é usado como, que é construída essa teoria de recursos para não markovianidade. Tá bom, Joia, era só isso, obrigado. Parabéns aí. Beleza, obrigada a você. Muito obrigado, Baines. Mais alguma pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, Aaron. Oi, primeiro informar que, infelizmente, né, eu tenho a pergunta também, mas informar que a minha conexão no computador, ela caiu, então a transmissão ao vivo ela foi interrompida, mas a gravação vai ser disponibilizada no YouTube depois, tudo bem? Ah, legal, não, sem problema. Sem problema. Então, vamos lá, eu fiquei pensando aqui, né, em algumas coisas que eu já fiz e aí você poderia tirar uma dúvida. Por exemplo, assim, suponha que eu tenha um sistema em que, a princípio, eu não esteja monitorando, por exemplo, vamos imaginar uma medida de emaranhamento, né, e eu não esteja monitorando isso como um recurso, né? Suponha que tem um determinado observável, eu calculo o valor esperado desse observável, e aí, utilizando um potencial externo, eu faço com que eu consiga atingir valores com o qual esse meu observável ele atinge um estado de interesse após um certo intervalo de tempo, tá? Beleza. Se eu implementar como recurso, digamos assim, eu quero extrair o máximo de emaranhamento desse sistema, utilizando e ainda controlando esse sistema com potencial externo, você acha que isso seria possível? Eu acho que sim, eu acho que, quer ver, eu acho que isso também poderia ser encarado como um recurso, só que daí a construção da tua operação, né, a tua operação livre, né, aqui a gente formulou a operação livre desse jeito, né, como esse mapa deixa eu colocar o mapa aqui para informação, mas como esse mapa de destruição de recurso, né, e ele é baseado nesses mapas de medição não revelada. O que você tem não é um mapa de medição não revelada, né? Você está levando o teu sistema para você está atingindo um certo resultado, né? Então, você sabe qual é o resultado. Mas, de qualquer forma, eu acho, né, que essa operação que você está analisando, né, que você também conseguiria, suponho eu, fazer com que você tenha um formalismo parecido com esse aqui, que eu tenho aqui, com esse mapa aqui de monitoramento. Não é um mapa de destruição de recurso, não é uma operação livre da mesma forma que a gente analisa aqui, mas suponho eu que ainda é um tipo de operação livre. Ele é uma operação livre diferente. Vocês estão usando, vocês têm a máxima destruição do recurso de uma forma diferente da que a gente tem aqui. Tá, é isso que eu estava imaginando. Então, eu teria que incluir esse mapa nas equações, né, que eu utilizo, e aí, digamos assim, eu teria que atuar esse mapa sobre o estado que eu estou controlando, digamos assim. Essa seria a ideia. Exatamente, isso mesmo. Aí, daí seria uma coisa que talvez fosse interessante, porque aqui a gente mostra que variação de informação, né, vai dar origem ao recurso, certo? Então, a gente consegue mostrar que, por exemplo, emaranhamento, né, como eu mostrei aqui. Ou melhor, coerência, né? Coerência pode ser escrito como essa variação de informação depois que eu aplico esse mapa aqui, né? Eu mostro que isso aqui é uma quantificação de coerência.
Então, seria interessante analisar se você calcular, né, aplicar esse mapa em RHO, né, se talvez a variação de informação também te dá uma medida de coerência, ou não coerência, mas no teu caso, emaranhamento, nesse caso aqui, por exemplo. Entendi. Não, legal. Interessante, uma coisa para se ver. Depois você coloca... Você apresentou a publicação que você colocou, é que eu acabei perdendo uma parte referente a essa teoria de recursos que você estava trabalhando. Sim, eu coloquei deixa eu voltar, no meu, na capa. Aqui. Então... tá, essa primeira. Beleza. Isso, daí tem no archive também. Beleza, obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação, muito legal e realmente é uma contribuição muito, muito importante para a área. Valeu. Beleza, obrigada, Aron. Obrigado, Aron. Ana, eu vendo você falar assim, quando você fala do recurso, então você tem, por exemplo, o estado emaranhado, aí passa por um mapa de monitoramento, você vai para um estado, por exemplo, menos emaranhado, ou seja, assim, quando você tem essa perda de informação, de recurso, mas esse recurso suprimido, ele não é do universo, ele acaba sendo codificado em outro setor do espaço de Hilbert. Quando eu ouço você falar isso, quando eu ouvi, me veio à mente uma máquina térmica, por exemplo, segundo a lei da termodinâmica, onde você tem, por exemplo, o calor como recurso, que ele seria utilizado pela máquina, mas uma parte desse calor não é utilizada e vai para um outro reservatório, sabe? Não sei se eu acabei visualizando um pouco disso enquanto você falava. Tem algum sentido? Eu acho que sim. Eu nunca parei para pensar nessa perspectiva de termodinâmica, mas talvez, eu acho que sim. Eu acho que pode ter uma relação, sim, esse fluxo, né? Porque se a gente considerar, né? Acho que o Landauer considerava isso, né? Se você considerar que informação é física, né? É um elemento físico. Então, ele tem essas peculiaridades e eu acho que pode ser que tenha uma relação, sim, com o que você está falando, com esse fluxo de calor também. Bacana. Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, complementação, fiquem à vontade. Da minha parte, eu já terminei, nós estamos indo já para 5h15. Então, se não há mais nenhuma pergunta, eu agradeço novamente, Ana, pela sua apresentação. O Aron pode ter caído a internet dele lá, mas está sendo gravado por própria sugestão dele, então ele acabou salvando, que depois a gente consegue pegar essa gravação e jogar para o YouTube. Então, a gente vai poder conferir de novo os detalhes lá. Então, muito obrigado. Agradeço a todos que estão assistindo também. E é isso aí. Você pode deixar alguns comentários finais, Ana? Tá com você. Beleza. Então, obrigada, Emerson. Obrigado também. O meu agradecimento se estende ao professor Tiago também pelo convite. É sempre legal poder apresentar, né, as coisas que a gente fala, né? Então, e que a gente faz, né? E acho que era isso. Então, obrigada a todo mundo, né, por estar aqui me escutando até agora. E acho que um bom final de tarde para todo mundo aí. É isso aí. A gente que agradece. Tudo de bom, então, pessoal. Obrigado, Ana, e até mais.